Olá! Seja muito bem-vindo ao canal. Que bênção ter você aqui para este tempo de reflexão. Este não é apenas mais um momento diante de uma tela, mas uma oportunidade de aquietar o coração e deixar que a palavra de Deus fale profundamente a sua vida. No Salmo 15, aprendemos sobre a vida que agrada ao Senhor, andar em retidão, falar a verdade e permanecer fiel diante de Deus e dos homens. Essa é uma lembrança poderosa de que, quando vivemos assim, estamos firmados em uma rocha inabalável. Que ao meditar nesta mensagem, você sinta o Espírito Santo fortalecendo sua fé, renovando sua esperança e conduzindo seus passos a uma vida que realmente agrada ao coração de Deus. Antes de orarmos, quero lhe fazer um convite especial. Se esta mensagem falar com você e fortalecer sua fé, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você não apenas receberá palavras de fé, esperança e encorajamento todos os dias, mas também fará parte de uma comunidade que busca crescer espiritualmente, lado a lado na presença de Deus. Aqui, cada reflexão é um tempo de oração. Cada vídeo é uma oportunidade para renovar o coração e lembrar que nunca caminhamos sozinhos. Então, junte-se a nós nessa jornada diária de confiança, fé e entrega ao Senhor. Você não imagina o quanto estou feliz por ter você aqui hoje. Este momento não é por acaso. Creio que Deus preparou especialmente para você. Por isso, abra o seu coração e permita que o Espírito Santo toque a sua vida, trazendo paz, esperança e renovação. Deixe que a presença de Deus encha o seu interior. E lembre-se, sempre que buscamos ao Senhor com sinceridade, Ele se revela a nós de forma poderosa. Portanto, abra o seu coração e venha refletir comigo. Deixe que cada palavra seja uma semente de fé, capaz de fortalecer sua esperança e aproximar você ainda mais da presença de Deus. Todos nós temos pessoas em nossas vidas, amigos, vizinhos, colegas de trabalho ou de estudo. E sejamos sinceros, muitas vezes não é fácil viver corretamente diante delas. É fácil ceder às conversas que não edificam, participar de fofocas ou até mesmo soltar palavras que machucam, só para se sentir incluído. Também é tentador distorcer a verdade para parecer melhor ou prometer aquilo que, no fundo, sabemos que não conseguiremos cumprir. Mas o Salmo 15 nos lembra de algo profundo. Os que escolhem viver com honestidade, verdade e integridade são aqueles que jamais serão abalados. Deus não está interessado apenas em quem ocupa um banco na igreja ou cumpre rituais religiosos. Ele procura corações íntegros, que vivam de forma coerente com aquilo que professam. Pessoas que mantêm suas palavras firmes, que não falam mal do próximo, que não espalham mentiras, mas refletem o caráter de Cristo em suas atitudes diárias. Essa é a verdadeira adoração. Não apenas louvar com os lábios, mas viver uma vida que demonstra quem Deus é em nós. Pessoas que cumprem suas promessas, mesmo quando isso lhes custa algo. Pessoas que amam o que é certo e não se conformam com o que é errado. Esse é o chamado de Deus para nós. Lembre-se da história de Daniel. Ainda muito jovem, levado para a Babilônia, ele poderia ter se deixado influenciar pela cultura ao seu redor. Poderia ter se conformado com a comida do rei. Poderia ter se curvado diante de ídolos. Poderia até ter abandonado sua vida de oração para salvar a própria pele. Mas Daniel escolheu outra direção. Escolheu viver com integridade, mesmo que isso significasse ir contra a maioria. E o resultado? Deus o honrou, o protegeu e o exaltou diante das nações. Isso nos mostra que viver com retidão pode até parecer difícil no início. Pode até nos custar algo, amigos, oportunidades ou a aprovação das pessoas. Mas no fim,
sempre nos conduz à bênção e ao favor de Deus. O Salmo 15 é como um espelho colocado diante de nós. Ele revela não apenas o que dizemos, mas o que realmente somos. Ele nos desafia a olhar para dentro e a fazer uma pergunta sincera: estou vivendo de uma maneira que faz Deus sorrir? E se a resposta for não, não é motivo para desânimo. Pelo contrário, este é o momento perfeito para voltar atrás, para pedir perdão, para alinhar a vida ao coração de Deus. Ele sempre estende a mão para nos levantar e nos ajudar a caminhar em integridade. Agora, vamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Abra o seu coração, pois é o próprio Senhor quem deseja falar conosco neste momento, pelo Salmo 15. Senhor, quem poderá habitar no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que anda com integridade, que pratica a justiça e fala a verdade de coração. Aquele cuja língua não difama, que não faz mal ao próximo e não lança ofensa contra ninguém. Aquele que despreza o comportamento do perverso, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mantém sua palavra, mesmo quando isso lhe custa algo, e não volta atrás. Aquele que empresta sem visar lucro, e não aceita suborno contra o inocente. Quem vive assim, jamais será abalado. Este salmo é um convite para examinarmos nosso coração diante de Deus. Ele nos mostra que não basta apenas frequentar a igreja ou falar palavras bonitas. O Senhor procura homens e mulheres que vivam em integridade, que sejam firmes na verdade e fiéis às suas promessas. Quando escolhemos esse caminho, ainda que seja difícil, temos a certeza de que Deus nos sustentará e nada poderá nos abalar. O Salmo 15 é um chamado poderoso para a vida cristã autêntica. Ele nos convida a olhar além das aparências e a examinar de verdade o nosso coração diante de Deus. Não se trata apenas de estar presente em um culto, de levantar as mãos em adoração ou de repetir palavras bonitas em uma oração. O que o Senhor realmente deseja é que nossa vida seja coerente com a fé que professamos. Integridade, verdade e fidelidade são marcas de quem deseja habitar na presença de Deus. O salmista nos mostra que a verdadeira espiritualidade não está apenas nos lábios, mas no caráter. Está em cumprir promessas mesmo quando isso nos custa algo. Está em evitar palavras que ferem, em rejeitar a corrupção, em tratar o próximo com respeito e amor. Esse caminho, sem dúvida, não é o mais fácil. Muitas vezes ele exige escolhas contrárias ao padrão do mundo. Mas é exatamente nessa caminhada que descobrimos a segurança de viver com Deus. O Salmo termina com uma promessa poderosa: quem faz estas coisas jamais será abalado. Isso significa que, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que os ventos soprem contra nós, quem vive fundamentado na verdade de Deus permanece firme. A integridade nos sustenta, porque nos alinha ao coração do Senhor. Hoje o convite é claro: examine seu coração. Pergunte a si mesmo se sua vida reflete a fé que você professa. E se perceber que precisa mudar algo, saiba que este é o momento perfeito para voltar-se a Deus. Ele sempre oferece graça para recomeçar e força para viver em santidade. Não se trata de perfeição, mas de entrega. Deus não espera de nós uma vida sem falhas, mas um coração sincero, disposto a ser moldado pelas suas mãos. Ele se agrada quando reconhecemos nossas limitações e buscamos nele a força para mudar. Lembre-se, viver em integridade não significa viver sem lutas, mas significa escolher permanecer fiel em meio às lutas. É decidir todos os dias andar na luz, mesmo quando o mundo insiste em nos empurrar para as sombras. Quando você escolhe esse caminho, pode ter certeza de que nunca estará sozinho. O Senhor é a sua rocha,
o seu sustento e a sua defesa. Ele honra aqueles que o honram e firma os passos dos que decidem viver em santidade. Que suas palavras, atitudes e escolhas sejam reflexo da presença do Espírito Santo em você. E que ao olhar para trás, você possa testemunhar com alegria: vale a pena viver para agradar ao Senhor, porque Ele nunca falhou comigo. Antes de começarmos a orar juntos, quero te convidar a preparar o seu coração para este momento tão especial. O Salmo 15 nos lembra que estar na presença de Deus não é apenas sobre palavras bonitas ou rituais religiosos, mas sobre viver com integridade, verdade e fidelidade. A oração é exatamente isso: abrir o coração diante do Senhor, deixar que Ele nos transforme e alinhe nossa vida ao seu propósito. Talvez o seu dia tenha sido pesado. Talvez você esteja cercado de preocupações, cansado, ansioso ou até sem forças para orar sozinho. E está tudo bem. Hoje eu quero orar com você e por você, para que essa oração seja como um abraço de Deus, renovando sua fé e enchendo sua alma de paz. Então, se possível, encontre um lugar tranquilo agora, feche os olhos, respire fundo. Entregue a Deus esse momento, porque Ele está aqui. Ele ouve, Ele responde. Agora sim, vamos orar juntos. Pai majestoso e justo, Tu és o Deus da verdade, cujos caminhos são perfeitos e cuja palavra jamais falha. Tu és santo, íntegro em tudo que fazes, e mesmo assim, cheio de graça e misericórdia para conosco. Hoje me coloco diante de Ti com um coração que deseja ser transformado pela Tua presença. Senhor, ensina-me a andar em retidão, a praticar a justiça e a falar sempre a verdade com amor. Que minha boca não seja instrumento de fofoca ou maldade, mas que meus lábios proclamem palavras que edificam e abençoam. Dá-me coragem para manter minhas promessas, mesmo quando isso me custar algo, e ajuda-me a nunca voltar atrás naquilo que assumi diante de Ti. Que eu seja alguém que ama o que é certo, que rejeita o mal, e que honra aqueles que vivem no temor do Senhor. Que eu aprenda a viver com mãos limpas e coração puro, sem me corromper, sem me vender, sem me afastar do Teu caminho. Pai, o meu desejo é que a minha vida seja um reflexo do Teu caráter, firme, verdadeira e cheia de amor. Que eu não seja abalado pelas pressões do mundo, nem pelas críticas das pessoas, nem pelas lutas do dia a dia, mas que eu permaneça firme em Ti, minha rocha eterna. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. Se você fez essa oração comigo, creia, o Senhor ouviu cada palavra e conhece os anseios mais profundos do seu coração. Ele vê o desejo sincero de viver com integridade, de andar em justiça e de falar a verdade de coração. Talvez você não perceba a transformação imediatamente, mas descanse. Deus já está moldando o seu caráter e fortalecendo sua fé. Ele é fiel para sustentar aqueles que escolhem viver em retidão. E a promessa do Salmo 15 é clara: quem faz estas coisas jamais será abalado. Receba agora a paz que vem do Senhor. Receba força para permanecer firme, mesmo em meio às pressões e tentações do dia a dia. O abraço de Deus te envolve, e sua presença constante é o que te mantém de pé. Continue buscando a Ele. Continue alinhando sua vida com a sua palavra. Cada passo em direção a Deus é também um passo em que Ele corre ao seu encontro. Que esta semana seja marcada por escolhas que agradam ao coração do Senhor, por uma fé fortalecida e pela certeza de que você nunca está sozinho. E lembre-se, você é amado, você é guardado, e quando vive em fidelidade diante de Deus, nada poderá te abalar. E se você chegou até aqui, quero te dizer algo muito especial.
Isso não é por acaso. Significa que Deus tinha uma palavra reservada só para você hoje. E eu creio que ela falou ao seu coração. E para sabermos que você esteve conosco até o fim deste vídeo, escreva nos comentários a frase: "Eu quero viver uma vida que agrada a Deus". Essa será a sua declaração pública de fé e também um testemunho que pode inspirar outras pessoas que lerem. Não se esqueça também de curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque assim você nos ajuda a continuar espalhando a palavra de Deus todos os dias. Ative o sininho para não perder nenhuma oração e nenhuma reflexão. E se esta mensagem abençoou a sua vida, compartilhe com alguém que você ama. Talvez hoje essa pessoa esteja precisando ser lembrada de que Deus é fiel, que Ele sustenta os que andam em integridade e que jamais abandona aqueles que o buscam de todo o coração. Até a próxima! Que a paz de Cristo enche o seu coração e que você viva todos os dias firmado nessa verdade. Quem anda com Deus jamais será abalado.